agora sim ao vivo aqui do plenário da Câmara de Vereadores, o plenário que hoje está especialmente reservado para o estúdio móvel da Aratu, do Aratu Online, uma reunião de pauta especial com o vereador Tiago Correia, ele que é presidente da Comissão de Finanças da Câmara de Vereadores e tem novidades, projetos importantes que vão ser votados. Acompanhe essa live, você que é contribuinte de Salvador, cidadão soteropolitano. Tiago Correia vai trazer novidades. Tiago, obrigado por receber aqui o Reunião de Pauta na Câmara de Vereadores, no plenário. Eduardo vai mostrar aqui que o plenário está vazio nesse momento, mas vai ter sessões importantes nos próximos dias. Isso, nós temos sessão hoje à tarde, provavelmente devemos ter votação de projetos de vereadores essa tarde. E nesse momento está acontecendo uma reunião dos líderes, realmente definindo o calendário próximo, as próximas votações, projetos importantes do Executivo que estão chegando à casa. Então, nesse momento estão sendo definidas aí as datas que esses projetos vão vir à apreciação dos colegas aqui no plenário. Vocês estão vendo aí como é o plenário quando está vazio, mas em determinados momentos, e Tiago Correia sabe muito bem disso, esse plenário fica bem conturbado, acalorado, a palavra certa é acalorado, com algumas discussões que beiram até um confronto que sai do confronto de ideias, parte para o confronto físico. Não é o que a gente vai observar hoje à tarde. Tiago Correia acabou de sair de uma reunião do Colégio de Líderes para atender a gente, porque estão definindo uma pauta importante de votações. Você nos disse aqui em primeira mão que está para ser votado o projeto para tentar evitar o aumento do IPTU. Isso é importante a gente mencionar. O Executivo encaminhou a casa, o projeto acaba de chegar, está ainda na CCJ, vai ser apreciado pelos colegas na CCJ, é a Comissão de Constituição e Justiça, Pablo, é a primeira comissão que recepciona todos os projetos, justamente para avaliar se esses projetos são constitucionais, se eles devem continuar o seu trâmite na casa. Então, depois disso, ela vem para a Comissão de Finanças e Orçamento, que é a comissão que eu presido, para avaliar realmente quais são os impactos financeiros no município desses projetos de lei. Então, é um projeto que o Executivo encaminha com a intenção de evitar o aumento do IPTU no ano que vem. Então, é um projeto que deve ser bastante discutido na casa. A gente espera aprová-lo aí até o dia 30 de setembro, tem que ser até o dia 30 de setembro, porque por se tratar de matéria tributária, ele precisa atender o princípio da noventena, ele tem que ser apresentado 90 dias antes do ano acabar para que ele possa ser validado para o ano que vem. Esse é Tiago Correia, ao vivo com a gente, vereador do PSDB, presidente da Comissão de Finanças da Câmara. Eu vou dar duas respostas aqui para o pessoal que está nos acompanhando pela live ao vivo no facebook.com/online. Nete Alves Ribeiro pergunta: cadê o QVP? O Nete, o QVP está aqui do lado, ó. facebook.com/TV Aratu. Estamos simultaneamente ao vivo aqui da Câmara e o QVP também no Facebook da TV Aratu e a gente aqui no Facebook do Aratu Online. Altran Pedro, bom dia. Altran sempre participa com a gente. Tem alguma pergunta para Tiago Correia? Ele é presidente da Comissão de Finanças e pode definir o futuro do seu e do meu IPTU, do IPTU de Eduardo também. E eles estão discutindo a votação dos próximos dias. É importante que a gente esteja presente aqui na Câmara, que é considerada a casa do povo legislativo, onde as pessoas precisam entrar. Como é que é a participação, Tiago, do povo aqui nesse plenário, nas manifestações que ocorrem na Câmara de Vereadores? Todas as sessões são abertas ao público, o plenário tem aqui um espaço aqui lateral, não dá para ver agora, mas depois, se o câmera puder mostrar, tem um espaço aqui que comporta algumas pessoas da população que vem acompanhar as sessões, vem se manifestar, muitas entidades de classe participam. Aí, agora acho que vocês estão podendo ver ali, tem uma área reservada para a imprensa também, mas aqui é a galeria do povo, espaço onde qualquer cidadão pode vir participar de uma sessão, acompanhar, ver o desempenho dos seus representantes e também sugerir, às vezes eles gritam, sugerem algumas coisas. É um espaço aberto, Pablo. Lógico que é um espaço que é delimitado para um número certo de pessoas, não pode deixar virar bagunça, muita gente entrar. A gente está num prédio histórico, que é o prédio da Câmara, a primeira Câmara Municipal do país, um prédio belíssimo com acervos
que devem ser preservados. Então, é uma casa que requer muito cuidado, uma casa muito bonita. Tiago Corrêa, do PSDB, um partido que, nesse momento, está sendo marcado pela polêmica em nível nacional. Há comentários de que o partido sofre um racha. Temos representantes importantes do partido que são pró o governo Temer e outros representantes tão importantes quanto que são contra o governo Temer. Eu queria saber do vereador Tiago Corrêa como é que ele se posiciona a isso. Tiago Corrêa é Temer, não é Temer? Na verdade, Pablo, é da democracia, dentro do partido ninguém tenta encabrestar ninguém, cada qual é livre para manifestar aí suas posições. Nós vivemos um momento conturbado político no nosso país, onde um vice-presidente, que foi o Michel Temer, assumiu a presidência num momento político, econômico complicado, um momento onde as investigações da Lava Jato alcançaram quase que grande parte dos líderes de partidos, alcançaram ex-presidentes, por exemplo, o presidente Lula. Então, um momento bastante conturbado, onde um vice-presidente assume por conta de um impeachment da presidente Dilma. E aí, várias movimentações, diversos partidos, movimentos prós, movimentos contras. A gente entende que o Michel Temer desempenha no momento um papel muito importante de conduzir a política nacional nesse momento conturbado. Parte do partido é contrário ao Michel Temer no poder, parte é a favor e parte é contrário a ele no poder, mas a favor das reformas importantes que ele vem implementando. E talvez pelo fato dele não ser candidato à reeleição, ele consiga de uma forma mais incisiva encaminhar com essas reformas, porque ele não está preocupado com a eleição. Então ele vai tomar medidas muitas vezes duras, mas medidas importantes. Então, assim, é muito controverso, realmente o partido se posiciona de maneira bastante diversa. Nós vemos membros do PSDB compondo o governo Temer e vemos membros do PSDB contrários votando contra o governo Temer. Isso não quer dizer que vão votar contra as reformas que a gente considera importantes. Mas, assim, realmente é um momento muito conturbado, não só no PSDB, mas diversos outros partidos também não conseguem chegar a um entendimento acerca do posicionamento de Temer frente à República Nacional. Tem um representante importante do seu partido, PSDB, que é o prefeito de São Paulo, que recentemente ele começou uma jornada, como eu posso dizer, contra o ex-presidente Lula. Ele é diretamente o alvo de João Dória, o ex-presidente Lula. E aqui mesmo, nessa Câmara de Vereadores, ele se tornou alvo de uma ação que ficou conhecida nacionalmente como a Ovada. Você estava presente naquele dia, Tiago? O que foi que você achou disso? A gente entende as manifestações contrárias, mas somos contrários também a qualquer ato de violência, Pablo, qualquer ato de vandalismo. Aquele dia não só o prefeito de São Paulo recebeu uma ovada, mas outros membros da comitiva que estavam aqui foram atingidos. O prédio da Câmara, como eu falei, um prédio histórico, foi completamente sujo, houve nas escadarias, nas paredes, um prédio histórico, um prédio da população. Esse prédio não é meu, não é seu, esse prédio são dos moradores da nossa cidade, talvez dos moradores do Brasil, pelo papel histórico que ele representa, de primeira casa, pelo papel dos acervos históricos que existem aqui, quadros antigos, pinturas, afrescos. É um prédio realmente muito belo e a gente vê isso como um movimento de vandalismo. Eu acho que a manifestação é livre, quem quiser ser contrário, que seja contrário, mas tem um limite. E eu acho que esse limite foi ultrapassado, eu acho que passou-se do limite. É uma mancha para a cidade que fica, uma mancha para casa, para a Câmara. Realmente foram tomadas medidas no dia seguinte. O presidente da Câmara convocou uma reunião, não ficou uma imagem legal para casa e não é isso que nós queremos. Independente que seja de partido A ou de partido B, que esteja sendo homenageado, eu acho que qualquer ato que exceda um limite, ele não deve ser aprovado. Esse é o vereador Tiago Corrêa, do PSDB. Estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara de Vereadores, especialmente reservado para essa reunião de pauta. E muita gente, Tiago, participando, inclusive Auricélio Rodrigues, dizendo vereador bom e vereador atuante, é o que diz Auricélio. Márcio Ferreira, uma resposta para você que procura por Casimiro Neto. Acesse agora mesmo facebook.com/tvaratur.
Você vai ver Casemiro Neto ao vivo no Que Vem ao Povo. Curta a página da TV Aratu, curta a página do Aratu Online. Conteúdos simultâneos a todo momento. Altran Pedro. Marcos Machado pergunta cadê o vereador Igor Canário. Ele deve estar presente na sessão de tarde, não é isso? Com certeza. É presente o vereador Igor Canário? Ele é presente, tem se feito presente em todas as sessões, tem apresentado projetos. Assim, legal. Lógico que alguns não concordam com a história de vida do vereador, mas a gente tem que entender, Pablo, que ele é um representante do povo, foi eleito pelo voto popular. Isso quer dizer que pessoas escolheram ele para que ele os representasse. Então, não cabe aqui fazer julgamento, nem ter qualquer tipo de preconceito acerca do vereador, entender que ele foi eleito democraticamente por parte da população que o escolheu para representar. Então, ele tem se feito presente nas sessões, tem apresentado projetos. Agora, quem deve avaliá-lo é quem realmente votou nele, quem apostou nele, entender quais são os projetos que ele está apresentando, como ele tem se portado, e aí, após isso, pensar no próximo pleito se reconduz ele à cadeira ou não. Tem uma pergunta aqui, Tiago Corrêa, do Altran Pedro. Ele sempre participa com a gente das lives, é sempre muito consciente e até quando faz uma pergunta um pouco mais incisiva é um cavalheiro, é gentil. Ele diz aqui o seguinte: o prefeito Assemineto está fazendo com o dinheiro que o governo federal... O que o prefeito Assemineto está fazendo com o dinheiro que o governo federal manda para a prefeitura e com o dinheiro das multas de trânsito e outros tributos que a prefeitura arrecada? Por que o prefeito Assemineto quer aumentar o IPTU, que já é alto? É importante essa pergunta. Primeiro, respondendo essa última pergunta do IPTU, na verdade o prefeito ele quer evitar o aumento do IPTU. O IPTU ele é corrigido anualmente, então ele encaminha um projeto à casa para evitar que no ano que vem o IPTU siga o trâmite legal que já foi aprovado de recorreção do seu valor anualmente e que no ano que vem ele não incida sobre ele esse valor de correção. Então, que não exista o aumento do IPTU. Foi isso que ele encaminhou à casa. Porque automaticamente já haveria a correção. Já haveria a correção. Então, ele encaminhou isso à casa, nós vamos avaliar e, entendendo que seja pertinente, aprovaremos em plenário. Outra pergunta ele perguntou sobre dinheiro de multas, né? Vamos lá. É importante, Pablo, nós como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, responder essas perguntas, porque elas são feitas constantemente pela população, que é feito com um determinado recurso. No meio público é importante dizer que os recursos são carimbados. Então, recursos federais, normalmente, eles vêm com destinação certa. Ou seja, o governo federal liberou já para aquela obra, para aquele projeto. Você não pode desviar esse recurso para outra coisa. Dinheiro que vem para a saúde federal é utilizado na saúde. Se não usar com aquela finalidade, o Poder Municipal devolve. E muitas vezes devolve por não conseguir executar as exigências determinadas para a utilização daquele recurso. Muito recurso é devolvido, Pablo. Então, recursos federais, tem os repasses obrigatórios, por exemplo, repasses do SUS, e tem repasses que são firmados através de convênios, muitas vezes de visitas e solicitações que os prefeitos fazem ao Poder Executivo Federal, e aí o Poder Executivo pode ou não liberar. É importante dizer que nos primeiros 4 anos de governo da Assemineto, houve muito pouco, quase nada de repasses que não tenham sido os obrigatórios. Então, porque era o governo, é bom a gente deixar claro, o governo de Dilma. De Dilma, então não houve nenhum repasse que não tenha sido os repasses obrigatórios. Agora, o governo federal, por existir um alinhamento com o governo municipal, existem programas e projetos que com certeza serão financiados com recursos públicos federais, e eu vou dar 2 exemplos aqui de obras, tanto estaduais quanto municipais. A obra do metrô, por exemplo, é uma obra quase que na sua totalidade financiada por recursos públicos federais. Quem bota dinheiro aqui é o Brasil, é a União, não é nem o governo do estado, nem a prefeitura. Lógico que existem pequenos repasses que são feitos pelo município e pelo estado. A contrapartida que é obrigatória. Mas eu poderia dizer que quase que 100% do recurso que banca a obra do metrô são recursos federais. Aí nós poderemos pegar aqui uma obra municipal, que é a obra que está aí a qualquer momento para iniciar, que é o BRT, que vai ligar ali a estação da Lapa a Iguatemi. Essa obra também será feita com recurso federal. Então, o dinheiro que vier
para essa obra, o prefeito não pode, não vou usar aqui, vou usar para fazer, para asfaltar a orla, não pode. Entendeu, Pablo? Então é importante frisar para quem está em casa que os recursos utilizados pelos gestores, eles são carimbados, então são determinados para aquelas específicas finalidades. Ele não pode desviar. Se desviar, provavelmente o Tribunal de Contas vai pegar ele, Tribunal de Contas da União, se for recurso federal, Tribunal de Contas dos municípios, se for recurso estadual ou municipal. Então o gestor fica meio que amarrado em utilizar esses recursos. Tiago Correia, PSDB, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores, já falou aqui coisas importantes a respeito de finanças do governo municipal, já falou sobre esse projeto que vai entrar em pauta em breve e tem que ser votado até 30 de setembro, se eu não me engano. Se for para valer para o ano que vem. Se for para valer para 2018, que é para não haver correção do seu, do meu, do IPTU de Eduardo Souza também. Isso é importante a gente fiscalizar. Vamos ficar atentos, já que eu imagino que a sua correção de salário não foi igual à da inflação, não. Vamos cobrar dos nossos vereadores e Tiago Correia está aqui mostrando os bastidores do que acontece na política, justamente para prestar esclarecimentos para vocês, aqui direto do plenário da Câmara de Vereadores de Salvador, essa reunião de pauta especial com o estúdio móvel da Aratu. Curta a página aí do facebook.com/aratonline para ter conteúdo exclusivo a todo momento. Tiago Correia, você que eu sei que chegou recentemente de um curso nos Estados Unidos, uma universidade importante americana, porque você me parece que tem um projeto, um plano aí de implantar inovação na administração pública. O que você traz para o povo de Salvador desse curso, dessa experiência nos Estados Unidos? Foi uma experiência muito importante por ver a velocidade das mudanças que o mundo vem sofrendo, ver como essas mudanças impactam no dia a dia das pessoas, muitas vezes sem as pessoas perceberem, entender que existem mudanças que eles chamam de as rupturas que estão acontecendo, que terminam por acabar completamente com serviços ou com hábitos que existiam na modernidade. E aí eu digo modernidade porque as mudanças, Pablo, não vão trazer impactos a coisas que eram realizadas há muito tempo atrás, não. Elas trazem impacto sobre coisas que foram implementadas há pouco tempo. E aí nós temos diversos exemplos. Nós vemos hoje Uber e táxi é uma questão dessa? Uber e táxi, por exemplo, nós vemos o Uber hoje com uma plataforma de transporte aonde os donos do Uber, vamos dizer assim, para quem está em casa entender, são talvez hoje a maior empresa de transporte do mundo e eles não têm um carro. É interessante isso. Né? Eles têm apenas um sistema que coordena outros servidores, vamos dizer assim, que prestam o serviço, outros prestadores de serviço, e com um simples eu vou dizer na palavra figurada, mas com um simples programa de computador, ele conseguiu implementar um serviço e mudar toda uma realidade de transporte no mundo. Eu diria não no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. Hoje nós temos Uber e temos outros aplicativos parecidos, transformando o transporte público do mundo. Vou dar um exemplo aqui que muitas pessoas esquecem, e foi um pouquinho anterior, mas é um exemplo que é bastante impactante. Seriam as empresas que produziam filmes e papel para impressão de fotos. Qual foi a última vez que você viu um cartucho de filme de foto de verdade. Câmera fotográfica? Eu lembro, eu era adolescente de A Kodak praticamente revelar. Acabou, não existe mais, ninguém revela mais foto, revela muito pouco, mas além disso, aqueles filmes, aquelas bobinas que nós usávamos para tirar foto, aquilo acho que hoje nem fabrica mais, talvez de uma maneira muito limitada para saudosistas que gostam ainda de tirar foto ali com aquela bobina de filme. Então, assim, e recentemente você falou isso, eu lembrei de outro. Você, que é de minha época, que deve ter na faixa de 40 anos, conheceu o LP, depois conheceu o CD e rapidamente conheceu o MP3. Mas e você agora... esqueceu do cassete. Do cassete que gravava, fazia antes do a seleção CD, de exatamente. músicas da rádio e tal, ainda tinha A gente isso. ficava ali ouvindo a rádio, esperando o locutor É terminar verdade. de falar, para apertar o REC Verdade, e isso fazer mesmo. aquela fita ali Isso com as mesmo. músicas que nós gostávamos. Mas aí, se você lembrar do computador, que foi um pouco talvez mais rápido do que a parte sonora, nós tínhamos o Compact Disc,
que era um disco rígido que funcionava dentro de tipo um envelope de cartolina. Verdade. Lembra? O disquete? O disquete. É. Não, depois veio o disquete. Antes era esse disco que eu não sei se Ah, chamava é, disquete também, isso. que parecia um disco de vinil dentro de um papel. Perfeito. Aí depois veio o disquete, depois o pendrive e hoje tudo na nuvem. Ninguém salva mais nada em meio físico, você salva num servidor e acessa aqui do celular, do computador, de onde você estiver. E como é que isso pode, como é que essa sua experiência, o que você traz de novidade, pode ajudar a quem mora aqui? Como é que isso vai facilitar a vida das pessoas, dos cidadãos? E eu acho que pensando numa cidade, Pablo, pensando no poder público, a maneira que vai impactar primeiro a vida das pessoas talvez sejam as soluções para controle de problemas. E aí vamos pensar nos mais diversos. Buracos na cidade. Eu acredito que vão ser lançados aplicativos que a pessoa estiver passando, tira uma foto, sende, a prefeitura já recebe lá num programa que vai identificar que rua é aquela, qual o tamanho do buraco, quantos buracos tem naquela via, se vale a pena mandar o caminhão para consertar, porque tem muitos buracos, ou não só tem um buraco, tem vias que tem mais, então o caminhão vai fazer outro roteiro. Isso pensando especificamente na malha asfáltica, mas você pode pensar nisso com quais os postos de saúde que estão tendo problema. Eu pensei uma coisa aqui, Thiago, você foi presidente da Limpurb. Se Isso. houvesse uma solução dessa, iria facilitar o seu trabalho e, logicamente, da população? Com certeza, já existem soluções de monitoramento de coleta dos veículos através de GPS, para você saber aonde está esse veículo, se ele já fez o roteiro de coleta, mas você, com esse serviço, você apenas consegue ver se o carro passou ou não pela rua. Você não consegue visualizar se há lixo ou não. Mas podem ser desenvolvidos aplicativos que demonstrem se há presença de lixo nos pontos ou não, como é que está a rua. Os mais diversos aplicativos podem ser desenvolvidos e a gente acredita que isso em muito pouco tempo vai estar implementado, principalmente nos serviços públicos, para dar celeridade aos gestores na tomada de decisão, se toma decisão ou não e com que intensidade ele toma essa decisão. O aplicativo, Thiago, você que também é um aliado do governo municipal, o aplicativo Ouvindo o Nosso Bairro seria uma ação nesse sentido de dar mais poder à população de decisão sobre o dinheiro dela? Com certeza. Dessa maneira, o morador do bairro pode usar a sua prefeitura bairro para levar a sua demanda. A prefeitura bairro levanta as demandas daquela região, encaminha para uma central e o Poder Executivo consegue ver quais são as principais demandas da cidade por localidade. Então ele consegue saber, por exemplo, qual bairro que está tendo mais problema de saúde, qual bairro que está tendo mais problema de transporte e assim, como eu falei, priorizar soluções naqueles lugares aonde a necessidade é maior. Então você consegue despender a sua energia de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais eficiente, atendendo primeiro quem mais precisa. Podemos dizer que, então, a partir de agora, o vereador Thiago Corrêa, já com essa reciclagem dos estates, ele vai ser o representante aqui na Câmara, vai se esforçar por trazer inovação e, consequentemente, valorizar e ajudar o contribuinte na solução do problema? Nós já estamos com uma ideia de montar e instalar frentes parlamentares justamente para buscar essas soluções, fazer de alguma forma com que a população também se engaje nisso, porque muitas dessas soluções são apresentadas por parte da população, por jovens estudantes. Então a gente pode criar aí concursos, talvez, de quem apresenta a solução que seja mais efetiva, ou quem apresenta a solução para determinado problema, a gente entrega o problema e espera que essa solução seja apresentada, como também fazer com que o poder público municipal desenvolva e estimule a resolução dessas soluções, desses problemas, através de soluções que sejam soluções inovadoras, soluções que quebrem paradigmas, soluções que realmente impactem a vida das pessoas de maneira rápida, de maneira eficiente e principalmente de maneira barata. Atenção, turma da Startonap, o startup residente lá, incubada na Aratu. Quem sabe esse rapaz aqui não lança um hackathon aí. A ideia é essa. Não é? A ideia é estimular que as startups, principalmente as novas startups, isso para dar também oportunidade a esses jovens de mostrar o seu trabalho, de mostrar soluções que realmente impactem a vida das pessoas. Então a ideia realmente é estimular que essas startups produzam soluções que impactem a vida das pessoas de maneira a melhorar
a vida de quem mora em nossa cidade e quem sabe no Brasil e quem sabe no mundo. Tiago Corrêa também é triatleta, e aí eu vou aproveitar para perguntar, ele já está se preparando para a Maratona de Salvador? Já sim, já comecei, Pablo. Não sei realmente se ainda vou escolher a maratona. A gente sabe que existem aí as opções de 5 km, 10 km, 21 km, os 42 km da maratona ou 42 com um revezamento, né? Inscrevem-se 4 amigos, cada um corre 10,5. Então estou ainda selecionando de qual das provas vou participar, mas com certeza vou estar lá presente representando a nossa cidade. Ele tem experiência até de Ironman, pode muito bem cumprir os 42 quilômetros. Eu não vou conseguir cumprir nem uns 5, mas eu vou estar lá andando, vou prestigiar o evento. importante é participar, com certeza, né? Eu acho que é uma prova múltipla justamente para dar oportunidade a todos participarem, e eu acho que é uma prova que pode realmente ser fixada aí no calendário e quem sabe ser mais um atrativo turístico da nossa cidade, como é hoje em outras capitais, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, em São Paulo, existem importantes provas de corrida que se tornaram parte do calendário e levam diversos turistas, gerando renda para a população, movimentando a economia. Então, a gente acredita que é uma prova que vai entrar realmente para o calendário da nossa cidade. Um evento como esse aqui, que vai ser na Orla, para quem não sabe, tem um site também, maratonasalvador.com.br, mostrando todo o circuito. Um evento como esse, você acha que traz receita tanto para o setor hoteleiro, para o setor de serviços, os restaurantes? Pablo, nós temos exemplos de cidades como o Rio de Janeiro, que na Maratona do Rio, quase que sua rede hoteleira toda fica repleta, porque não é só o atleta, ele aproveita essa viagem para levar a família, para levar os filhos, e eles consomem, vão a restaurantes, vão a shoppings, então movimenta, aquece a economia como um todo da cidade, e a gente acredita realmente que se espera que se torne uma data importante, que se torne uma data fixa, que ocorra anualmente e que traga receitas ao nosso município. Tiago Corrêa também pode ser encontrado, além daqui da Câmara, pode ser encontrado no programa Tudo Novo da TV Aratu, ajudando a resolver problemas da população. Como é que está sendo essa experiência, Tiago? Muito legal, Pablo. A gente começou de maneira ali experimental, mas na medida que aparece a solução, novos problemas vão surgindo, a população vai procurando cada vez mais. Realmente existe ainda muitas dúvidas acerca de que órgãos serem procurados, de que forma ser procurado para resolver o problema, até porque existem problemas que são municipais, existem problemas que são estaduais e às vezes a pessoa não sabe a quem acionar e às vezes sabe até quem acionar, mas não sabe de que forma. E nós estamos fazendo aí essa ponte entre a população e os poderes públicos, para que os problemas sejam solucionados de maneira mais rápida, de maneira mais efetiva, e tem dado muito certo, tem gerado um feedback bastante positivo da população. Para exemplificar, está faltando iluminação pública na rua. Chama Tiago Corrêa, ele agiliza lá com o pessoal da prefeitura. Por exemplo, às vezes buraco, pontos de lixo recorrentes, problemas de esgotamento sanitário, às vezes problema de drenagem nas ruas, as pessoas não sabem se é a Embasa, se é a prefeitura, em alguns casos é a Embasa, em outros casos é a prefeitura. Então, realmente tirar essas dúvidas, aproximar a população do poder público e levar essa solução o mais rápido possível. Esse é Tiago Corrêa, PSDB, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, ao vivo com exclusividade para a reunião de pauta aqui do Aratu Online, facebook.com/Aratu Online. Curta essa página, está crescendo muito porque tem conteúdo exclusivo. A gente já está mais de meia hora aqui conversando e eu não posso deixar de perguntar a Tiago Corrêa o seguinte: 2018 está chegando, pré-campanha aí, o governador Rui Costa e o prefeito da Assembleia estão praticamente lançados como candidatos. Eu quero perguntar a Tiago Corrêa, mais da metade da Câmara deve sair para deputado ou federal ou estadual da Câmara de Salvador. Você continua na Câmara, vai se lançar para um outro projeto? Qual o plano de Tiago Corrêa? Como você falou, Pablo, o governador realmente deve vir para a reeleição, é natural que venha, faz parte do jogo, ele é governador de primeiro mandato, então a gente acredita que ele venha realmente como candidato do PT ao governo do Estado. Esperamos aí essa definição do prefeito Assemineto, que tem aí dado alguns sinais que pode ser que venha candidato, então nós aguardamos essa posição e em cima dessa posição vamos tomar a nossa também. Já estudamos sim a possibilidade de um pleito em 2018, mas sabe que política é feita em grupo, então nós esperamos uma solução ainda desse problema principal
da definição da cabeça da chapa majoritária, e aí em cima disso tomaremos uma decisão e quem sabe poderemos sim vir em 2018 aí pleiteando uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. Você viaja com o prefeito ACM Neto pelo interior. O prefeito disse que não é pré-campanha não, diz que é só visita a amigos. Queria saber como é a receptividade ao prefeito e se a expectativa é de uma eleição. É difícil derrotar o governador também é muito bem avaliado. Com certeza. Como é um ano de pré-campanha e existe realmente uma vontade de mudança por grande parte dos habitantes do nosso estado, a gente percebe isso nas viagens, Pablo. O que acontece é que nos mais diversos municípios chamam que o prefeito ACM Neto, oferece título de cidadão, realmente querem a presença dele no município, principalmente também para marcar uma posição contrária ao governo do estado. Então, o prefeito tem ido atendido alguns desses convites, e aí começa aí o disse e me disse, se é campanha, se não é. Realmente é um anseio atendendo os convites. Recentemente estiveram em Vitória da Conquista, minha terra, ele recebeu o título de cidadão conquistense, e aí estiveram lá presentes diversos prefeitos de outros municípios. Conquista a prefeitura do PT? Hoje não. Mas já foi durante muitos anos, tradicionalmente. Durante quase 15 anos. Hoje a prefeitura é do PMDB, prefeito aliado ao prefeito ACM Neto. Ele conseguiu romper lá uma barreira de anos e anos do PT no poder. Então, o que a gente percebe é que, num momento como esse, diversos prefeitos de outros municípios contrários ao governo do Estado, fazem oposição ao governo do PT, se fazem presentes e aí surgem convites. Poxa, prefeito, você tem que ir lá também na minha cidade. A gente vê realmente que a parte das lideranças políticas do interior tem estimulado essa candidatura do prefeito ACM Neto, que ainda se coloca com dúvida, ele ainda não deu uma posição concreta, mas a gente aguarda que isso seja definido o mais breve possível, porque isso impacta na decisão de diversos outros políticos. Esse é Tiago Correia, eu tenho uma última pergunta. Entramos aqui na Câmara, eu e Eduardo, e o estúdio móvel da Aratu, e eu percebi que tinham 2 policiais militares lá na portaria, mas tinham 4 guardas municipais na entrada. Foi encerrada a polêmica da questão da segurança pública, de retirada de policiais. Os vereadores e servidores aqui da casa já estão mais tranquilos com relação a isso? Não, Paulo, a polêmica ainda existe. Houve uma redução drástica do número de policiais militares que prestavam serviços aqui à disposição da Câmara Municipal. Como presta o serviço, é importante lembrar, diversos outros órgãos da nossa sociedade. No Ministério Público você tem lá policiais militares à disposição, nos fóruns, em câmaras municipais do interior, em postos de saúde, em hospitais públicos. Então, a Polícia Militar tem esse papel de prover segurança em prédios públicos, principalmente em prédios públicos onde existem conflitos. Por exemplo, em hospitais que eu dei o exemplo, muitas vezes chegam bandidos que sofreram acidentes ou que foram atingidos por artifícios de fogo, e aí a polícia encaminha ele ao hospital. É importante que tenha um policial militar lá, ou no Ministério Público, onde é um local onde existe ali juízes trabalhando, promotores de trânsito, de pessoas que podem interferir na vida de outras. Então, é importante que a Câmara Municipal tenha, de fato, a presença da Guarda Militar, da Polícia Militar do Governo do Estado, principalmente porque, como eu falei, existe um espaço aberto onde a população entra e muitas vezes é necessária uma revista, e a Guarda Municipal não está apta para isso. A Guarda Municipal, a competência dela é tomar conta de prédios públicos, de áreas públicas, mas não fazer uma polícia ostensiva, uma polícia que possa fazer uma investigação, uma revista. Então é importante que aconteça isso, e o governador, diante de uma colocação que o prefeito ACM Neto fez contra a administração, principalmente no nível da segurança estadual, de uma hora para outra retirou toda a assistência militar que fazia a segurança do prédio da prefeitura, e sobrou para a Câmara Municipal, que não tinha nada com isso, e ele levou também grande parte dos oficiais que aqui estavam à disposição, deixando aí um número muito reduzido
Lembrando que a Câmara não tem só esse prédio, existem outros prédios da Câmara que também precisam ser policiados. E importante lembrar que nós estamos no Centro Histórico de Salvador, em frente ao elevador Lacerda, uma área onde transitam bastante turistas. E basta lembrar, Pablo, que anteontem à noite foi assassinado aqui ao lado da Câmara uma pessoa que estava passando. Realmente aumentou um pouco o nível de violência aqui e a gente acredita que tenha sido por conta realmente dessa retirada dos policiais militares dessa área. Teria sido uma represália do governo? Afinal, a Câmara de Vereadores tem representantes aliados ao prefeito, mas também ao governo do PT também. Com certeza, a gente não entendeu por que essa atitude tão ríspida, tão assim de uma hora para outra, não houve nenhuma informação, até para que a Câmara pudesse se preparar e talvez até contratar uma segurança privada. Foi assim, de uma hora para outra, chegou a ordem que devolvesse os policiais e aí estamos tentando negociar para ver se o governador entre num consenso de que realmente ele não está aqui prejudicando nem o prefeito, nem o presidente da Câmara, que é Léo Prates, que é aliado do prefeito, mas ele está prejudicando toda uma população, inclusive vereadores da própria base do PT. Vereador Tiago Corrêa, do PSDB, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, muito obrigado por nos receber aqui. Muita gente nos assistiu, quase uma hora de live. É sempre bom estarmos próximos dos representantes do povo para saber o que se passa. Obrigado, boa sorte. Estou aí à disposição, mandar um abraço para quem está nos ouvindo, dizer que quem está aí, Pablo, ligado na live, é uma pessoa que está à frente dos outros, uma pessoa que está buscando inovações, está buscando outros meios de informação. E a internet, a gente acredita que em pouco tempo realmente já é o meio de informação mais importante, mais rápido e mais múltiplo que a pessoa pode buscar, saindo do enquadramento da antiga, eu vou chamar assim, televisão. Beleza, se você também é inovador, se você está à frente do seu tempo, siga o conselho do vereador Tiago Corrêa. Acesse e curta o facebook.com/aratonline, tem conteúdo exclusivo todos os dias de manhã e de tarde. Eu sou Pablo Reis, finalizamos aqui uma reunião de pauta especial direto do plenário da Câmara de Vereadores de Salvador, a mais antiga do Brasil, e até a próxima.